Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio de volta. Este é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Gênesis capítulo 41, a parte 1 do capítulo 41. Hoje nós vamos ver o episódio de número 61. Está pronto para novas aventuras com José? Vamos lá? Então não saia daí e continua a saga e aventura do jovem José, agora com cerca de 30 anos. Vamos lá então. Agora o provado e aprovado homem José está preparado, pronto para novas aventuras. Após haver passado por longa experiência, ele estava indo para a sua posição de responsabilidade e honra. Ele está agora com cerca de 30 anos e está pronto para começar seu ministério público pelo povo de Deus e pelo mundo de sua época. Os sonhos do faraó, as vacas e as espigas de milho, como os sonhos do copeiro e do padeiro, têm seu elemento natural, mas sem o Espírito de Deus, José não teria ousado dar-lhes tal interpretação. Mesmo que sua inteligência tivesse compreendido o segredo, ele não teria se aventurado em uma profecia sem a direção de Deus. O próprio faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava se manifestando através de José. Podemos ter certeza de que havia evidências da autoridade divina em suas palavras e maneiras, em todo o seu jeito de ser, como um testemunho da existência de um espírito de reverência pelos ensinamentos divinos e uma referência de que todas as coisas grandes e boas têm Deus como a sua fonte. Mesmo na mente dos egípcios, tais fatos mostram que Deus não deixou o mundo sem luz. Quanto mais recuamos na história humana, mais simples e pouco sofisticadas encontramos as mentes dos homens, apontando para uma revelação primitiva, para o início religioso da raça humana e para uma corrupção sendo o resultado de uma queda e não de um mero estado negativo, um estado de razão não desenvolvida. José é tirado da masmorra e feito sentar-se entre os príncipes. Ele se submete à nomeação providencial. Sem dúvida, sob a orientação do mesmo Espírito que lhe deu sua superioridade. Lembra de Moisés, que se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, porque naquela época ser assim seria ser separado de seu povo? O escravo José, já longe de sua casa, está disposto a ser o primeiro ministro do Faraó, para que seja o precursor da exaltação de seu povo. A oportunidade não poderia ser perdida. Deus disse a ele: me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Os próprios nomes dados a Manassés e Efraim, seus filhos, foram testemunho de sua fé. Manassés significa aquele que está entregue ao esquecimento. Mas Efraim, o mais novo, significa frutífero, fértil ou aquele que multiplica. Seu esquecimento foi apenas para uma melhor lembrança. Todos os países vieram ao Egito para que de José comprassem milho. Eu, se for levantado, atrairei todos os homens a mim. Como um tipo do Senhor Jesus Cristo, o escravo hebreu exaltado ao governo do mundo e à salvação do mundo, da cruz ao trono. A história toda está cheia de analogias.
José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Veja comigo. Ele é aquele que distribui o pão, como o pão da vida, a uma raça que perece. Foi tirado da prisão, foi tratado como malfeitor, foi declarado governante e salvador, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Era como rei dos reis e senhor dos senhores. Seus benefícios e bênçãos distribuídos ao mundo são imediatamente identificados com seu reino, com seu reinado. Ele recolhe para que possa distribuir. Ele é primeiro governante onisciente e onipotente dos 7 anos de abundância. E em seguida, o ajudante redentor todo misericordioso nos 7 anos de fome. José é um ramo frutífero. No versículo 14 em diante, nós vemos que José provavelmente esteve 3 anos na prisão. Dolorosamente sua fé deve ter sido provada. Seus irmãos que tramaram sua morte estavam prósperos. Ele, um escravo, passando os melhores anos de sua vida na prisão. E isso porque ele tinha sido fiel a Deus e ao seu mestre. Conhecemos o final feliz de sua história e, portanto, dificilmente nos damos conta de sua condição desoladora, quando nenhum sinal de nada além de que ele deveria viver e morrer sem cuidados e esquecido. Mas a provação torna-se mais evidente para nós quando alguém de quem cuidamos, ou talvez nós mesmos, suporta tristeza, sofrendo injustamente. Quando a franqueza inocente foi superada, ou a confiança traída, ou a fraqueza oprimida, sentimos não apenas que o mal foi feito, mas como se houvesse uma falha nos cuidados de Deus. Uma coisa é conhecer a doutrina da providência de Deus, saber que Ele cuida de nós, e outra bem diferente é sentir a dor sob a pressão dos problemas. Um erro frequente que cometemos é pensar que o sofrimento que passamos exige uma restituição imediata de Deus, uma bênção recompensadora. Visto que Deus vê o errado, não deveria mostrar algum sinal rápido do que Ele faz? Assim nós pensamos. A verdade é que a fé deve compreender é que Deus está executando um plano, para o qual todas essas coisas que passamos devem ser vistas como parte disso, como uma preparação. Podemos não ser capazes de perceber, compreender, mas é assim que acontece. Assim foi com José. Durante todos esses anos tristes, Deus o estava guiando. Não foi apenas porque com o tempo a nuvem escura foi afastada e removida de cima da cabeça dele. Cada passo do caminho de José tinha seu propósito. Lembra das palavras de Jesus aos discípulos? Em João 16:20? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Na prisão ele estava aprendendo lições da alma, desaprendendo o espírito de censura e autocomplacência que ele demonstrava com os irmãos quando estava na casa do seu pai, E agora vivendo uma nova realidade. Lembra quando ele acusava e fofocava dos irmãos para o pai? Agora depois ele fica obedecendo na casa de Potifar, depois é o carcereiro aprendendo a governar também ali na prisão mesmo. Ninguém aprende a liderar antes de ser liderado. E o curso dos acontecimentos, cada circunstância de sua caminhada, o conduziu, ao que foi preparado de antemão por Deus para ele. Tivesse ele permanecido em casa ou voltado para lá, ou Potifar não tivesse lançado na prisão, ele não teria sido cabeça de uma grande obra no Egito. O ajudante de sua família na hora da fome generalizada naquele mundo de então. Ele foi um instrumento de cumprimento da promessa de Deus. Nenhum passo de seu curso foi em vão. Seus sofrimentos se tornaram em bênção.
O caminho de Cristo também é um caminho de sofrimento. Ele sofreu por nós, deixando-nos o exemplo. Como disse e escreveu Pedro, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. 1 Pedro 2, 21. Então, para o cristão, a disciplina do sofrimento é necessária muitas vezes, né? Como escreveu o autor aos Hebreus, né? Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Hebreus 2, 10. Então, nós nos tornamos conscientes por meio do senso de nossas fraquezas, que nos aproxima de Deus. A promessa se aplica a todas as partes. Foi o que aconteceu com José. A convicção disso funciona em parceria com paciência prática. Esse sofrimento particular tem sua própria mensagem de amor ministrada a nós. Frequentemente nós não podemos prever o propósito disso tudo, dos testes na nossa vida. Quão diferente era o fim para o qual Deus estava conduzindo José de qualquer coisa que ele poderia ter esperado. Ainda assim, muito melhor. Podemos ver apenas um pequeno caminho ao longo do caminho pelo qual Deus está nos guiando. Andamos pela fé em que sua orientação é infalível e o que ele faz ainda é e sempre será o melhor para nós. Beleza? No próximo episódio nós vamos falar um pouco mais de José como primeiro-ministro. Eu te espero então que você volte para nós juntos continuarmos aprendendo mais sobre as lições da vida de José e sobre a fantástica, tremenda, poderosa e maravilhosa Palavra de Deus. Tchau, tchau. Até breve.